Pai do Senhor Jesus, Shalom, tudo bem com vocês? Então vamos, a nossa aula, iniciando o livro de Êxodo, o livro de Shemot, e começando com a primeira paraxá, que tem esse mesmo nome, paraxá Shemot, que significa os nomes. Então essa paraxá ela começa, em Êxodo, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 1. A porção dos profetas está a Haftará em Jeremias, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5. E a porção do Novo Testamento está em Mateus, capítulo 22, versículos 22 a 33, o capítulo 22, os versículos 41 e 46, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27 e 35 a 37, Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 44, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 12 a 15, Atos, capítulo 5, versículos 27 a 32, capítulo 7, versículos 17 a 36, capítulo 22, versículos 12 a 16, capítulo 24, versículos 14 a 16, e o livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 26, tá? Então essas são as referências, ah, relacionadas a essa primeira porção. E essa passagem, esse primeiro texto, dessa paraxá, essa primeira porção, ela explica, ele explica, que aqueles que abraçam o segredo da sabedoria e o temor a Deus, eles brilham com a luz da inteligência, com uma luz superior. E nós podemos aplicar a escritura, a iluminação que é gerada através desses versículos, ela bane, ela tira as trevas da nossa vida e de toda a existência. Quando nós estudamos esses versículos, espiritualmente falando, nós inflamamos a força da imortalidade, expulsando a morte de toda a existência humana. Nós nos tornamos sábios nos caminhos do Criador. E com os méritos dessa passagem, o nosso exílio termina quando saímos do Egito. O mundo material da dor e do sofrimento, Então esse mundo que nós vivemos, ele é comparado ao Egito, o mundo de dor, o mundo de sofrimento. E quando nós nos conectamos com a força espiritual dessas passagens, nós experimentamos é como se nós estivéssemos experimentando um pouquinho do jardim do Éden. Deus ele nos livra, do jugo do faraó e dentro, do hebraico, a palavra faraó, ela tem a mesma raiz, da palavra subjugar, ou seja, faraó é aquele que subjuga, faraó é aquele que domina com força sobre alguém, com um poder maior para poder suplantar aquele que está sendo subjugado. Então, quando nós pensamos em Faraó, nós devemos ter em mente alguém que é forte o suficiente, capaz de subjugar, capaz de dominar outra pessoa. Então, meu irmão, aqui já vai uma luz para a sua vida, Essa força que está te oprimindo, essa força que está buscando, te oprimir, é o faraó deste mundo, é o faraó que está tentando subjugar a sua força. Mas se você se conectar com os versículos da Torá, com esses versículos dessa primeira passagem, a luz que vai ser gerada dentro de você vai te dar forças para que você se desvencilhe para que você saia do jugo de faraó. Meu Deus, que maravilha! O cananeu, o iteu, o amoreu, o perizeu, o iveu, o jebuseu, eles eram os povos que habitavam na terra. E fazendo uma aplicação para as nossas vidas, depois que Deus nos tira, o jugo de Faraó, nós devemos tirar esses povos de dentro do nosso coração.
Eles representam, né, inimigos, eles representam forças que eu e você precisamos eliminar através da nossa caminhada, né? Enquanto nós estivermos caminhando, andando com o Senhor, né? Essas forças vão tentar tomar aquilo que Deus colocou em nós. E é somente através da nossa conexão com a Torá, com a palavra de Deus, perdão, a gente consegue eliminar isso do nosso coração. Deus deu a Abraão, né, a terra de Canaã, porque os povos idólatras que estavam ali não agradaram. E pelas suas abominações deveriam ser expulsos e destruídos. Os cananeus foram os primeiros moradores da terra prometida antes de Israel chegar. Eles habitavam na região próxima ao grande mar, né, o mar Mediterrâneo até o norte, e por isso também eles foram chamados de Ciro-fenícios. Nos tempos do Antigo Testamento, a Fenícia era chamada de Canaã, e seus habitantes, os cananeus, significam comerciantes, mascates. E assim como um comerciante zela pelas suas mercadorias para que não sejam roubadas e para que ele não tenha prejuízo financeiro com elas, nós podemos entender o seu significado para zeloso. Eteu significa descendente de Et, e que significa medo, terror. Nós podemos dizer, portanto, que Eteu significa aquele que não tem medo de mostrar quem é. O amorreu é uma palavra derivada da raiz primitiva que significa proeminência, consequentemente montanhês, habitante da montanha. Ferezeu significa habitante de país aberto. Eveu significa aldeão. Aldeia é símbolo do que é pequeno, costumeiro, limitado, tradicional, que julga e que não se entrega e não se rende, que se opõe à mudança. Jebuseu significa habitante de Jebus, o antigo nome de Jerusalém. Jebus significa o lugar que é pisado ou trilhado, Eira, lugar de debulha. Como Ornã ou Araúna foi o último jebuseu a permanecer no lugar onde seria construído o templo do Senhor. Jebuseu pode significar o que resiste ou que permanece até o fim. Girgazeu significa o que ocupa o terreno argiloso. E cada um deles representa uma característica que nós devemos vencer para poder conquistar a terra prometida, ou seja, uma ruta chamai no reino dos céus. Deus pede para Moisés jogar o cajado no chão que se transforma em uma cobra, ou seja, se eu deixo a autoridade que Deus me deu no chão, o inimigo imediatamente toma posse dela. Agora, se nos afastarmos da serpente e a dominarmos, né, que é o que significa pegar pela cauda, nós voltamos a ter autoridade. Ou seja, quando eu domino o meu mau instinto, quando ele se torna um símbolo de autoridade em minhas mãos. Um coração leproso é o coração de alguém que fala mal dos outros, já que a lepra é provocada pelos pecados da língua. Deus estava curando o coração de Moisés para que ele se tornasse o líder que Deus queria que ele fosse. Ninguém pode liderar se comete o pecado de Lachon Hará, o pecado da língua maldizente. Israel estava acostumado, né, com a dor quando desceu ao Egito, por causa de Jacó. Quando alguém está acostumado com a dor, carrega o seu jugo e não se preocupa. Quando a dor chega a alguém que passa todos os seus dias em prazeres e luxos e não está acostumado com a dor, essa dor é completa. Israel já estava acostumado com essa dor ao descer para o Egito, porque todos os dias de Jacó foram passados com dor, e por isso suportaram esse jugo adequadamente. Na Babilônia foi diferente. Eles já não estavam acostumados com a dor e por isso lá a dor foi completa. Choravam os de baixo e os de cima. Meu irmão aqui já tem ensinamentos fantásticos, fantásticos para mim e para sua vida. Jacó passou todos os seus dias com dor. Jacó enfrentou, né, dificuldades extremas. Jacó enfrentou perseguições. Jacó enfrentou eh, 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 coisas que talvez eu e você não suportaríamos. Isso já ensina para nós que
Se nós quisermos ter o nosso nome mudado de Jacó para Israel, nós precisamos aprender a suportar as dores, a suportar a dor da nossa trajetória, suportar a dor da nossa caminhada no deserto, e eu e você indo para os cultos querendo que Deus tire a dor do nosso caminho, querendo que Deus tire os problemas do nosso caminho. Meu Deus, eu e você não conseguiremos ser aperfeiçoados diante do Senhor se nós não caminharmos com Ele nas dificuldades. Meu Deus, e eu e você orando para Deus tirar a dor de nós, não deixar que a gente sofra. O sofrimento faz parte do crescimento. E agora, partindo, né? Saindo dessa introdução, a gente vai para a nossa primeira aliar, né? A primeira subida, vamos dizer assim, que começa em Êxodo capítulo 1, no versículo 1, versículo 17. Aí o nível literal dessa passagem. Os filhos de Israel foram citados nominalmente para destacá-lo dos demais no ambiente que viviam, pois mantiveram as tradições e valores de seus ancestrais. Aqueles que sabem manter seus valores, mesmo vivendo em ambientes promíscuos, merece ser destacado pelos seus contemporâneos e lembrado pelas futuras gerações. Então, meu irmão, onde eu e você vivemos, né, nesse mundo, em meio a situações que parece que Deus perdeu o controle, eu e você devemos manter a nossa integridade, eu e você devemos, né, manter quem nós somos, evitar eh, eh, situações que nos comprometam. Mesmo que a gente viva em ambientes, né, promíscuos, mesmo que a gente viva em ambientes de idolatria, em ambientes de perseguição, nós devemos manter o nosso caráter cristão, nós devemos manter a Torá no nosso coração, para que a gente possa ser lembrado pelas futuras gerações. Entramos em lugares, vamos viver muitas vezes, né, vamos passar por situações, vamos trabalhar para pessoas, na maioria das vezes, né, a gente acaba trabalhando muitas vezes para o ímpio, trabalhando muitas vezes, né, para alguém que não é crente, para alguém que não é cristão, para alguém que não tem os mesmos valores que nós. Mas se Deus te colocou no lugar desse, é para que você seja luz em meio às trevas, é para que você permaneça íntegro, para que você permaneça, né, como uma chama incendiando, como uma chama acesa, iluminando a escuridão. Não é para você lutar contra, não é para você querer bater nos outros, não é para você querer enfiar a Bíblia na goela abaixo dos outros, não. É para você permanecer quem você é, uma chama acesa, uma luz em meio à escuridão. Muitas vezes nos colocamos, né, no lugar, porque eu sou crente agora, porque eu sou filho de Deus, eu sou mais justo do que todo mundo. Meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Cada vez que você lê a Bíblia, tá? Não queira ser como Israel, queira ser como Jacó. Né, queremos ser como, como Abel, o justo, não, muitas das vezes eu e você somos Caim. Quando lemos a passagem sobre Davi, nossa, eu quero ser como Davi. Não, mas muitas vezes eu quero ser como Davi, mas eu estou agindo como Saul. Meu Deus. A gente sempre quer se colocar do lado do oprimido, do lado do perseguido, do lado do injustiçado, mas muitas vezes somos eu e você que perseguimos, que injustiçamos, que julgamos. Muitas vezes somos eu e você que oprimimos os outros. Usamos a palavra de Deus para, ao invés de libertar, usamos a palavra de Deus para oprimir a vida daqueles que necessitam de libertação. Aleluia.
Jesus ele vai dizer: "Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve". Agora eu te faço uma pergunta: como é que eu posso aprender de alguém que é manso e humilde de coração e me tornar soberbo e arrogante? Eu quero que Deus tire o jugo de mim e eu coloco um jugo, meu Deus, sobre a vida de alguém que talvez nem conheça a palavra de Deus ainda, alguém que ainda não tem anda no mesmo nível de revelação que nós. Aí eu quero cobrar dessa pessoa. Meu Deus, se Deus te deu um nível de revelação mais alto, se Deus está te levando a lugares mais altos, é para que você tenha a humildade de olhar para aqueles que estão embaixo e dizer: "Eia, este é o caminho, andai por ele". Ao invés de oprimir, ao invés de subjugar. E haverá uma voz atrás de ti dizendo: "Eia, este é o caminho, andai por ele, os loucos não errarão o caminho". E eu e você usando a palavra de Deus para oprimir a vida do irmão que não tem tanto conhecimento, que não tem uma revelação um pouco mais profunda. Frutificar significa criar algo, aumentar significa aperfeiçoar, multiplicar significa reproduzir e fortalecer significa consolidar. Tudo aquilo que é criado deve ser aperfeiçoado e posteriormente produzido em quantidade suficiente para aliviar os seus benefícios e ser consolidado. Por mais que José tenha beneficiado o Egito, as gerações posteriores dos governantes não reconheceram o que foi feito. A memória das pessoas é curta e dos povos mais ainda. Não se deve confiar nela, e se quiser que compromissos assumidos durem através de gerações, deve-se formalizar tudo através de documentos e testemunhas. Meu irmão, aqui já vai uma aplicação para mim, para sua vida cotidiana. Ah, meu irmão, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um terreno. Ah, Deus, o irmão te abençoou, bota no papel, tá? Assina documento. Aqui já vai uma direção de Deus para alguém, tá? Não aceite nada de boca. Coloque no papel, escreva as cláusulas do contrato. Não deixe nada de fora, não deixe passar, diminua os riscos dessa sua transação. Seja comprar um carro, seja comprar uma casa, uma moto, que seja para você comprar uma agulha. Coloque no papel. Deus está dando a direção para alguém. A eterna acusação invejosa, né, contra os judeus. Eles são poderosos e constituem uma ameaça à segurança, motivos de inúmeras perseguições e mortes. E comprovou-se através da história, né, que essa teoria é totalmente improcedente. Os lugares onde os judeus foram expulsos em pouco tempo tiveram uma degradação cultural e econômica. Deus afiançou aos patriarcas: os que os abençoavam, os seus descendentes seriam abençoados, e o que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Já faz essa aplicação para mim e para sua vida. Meu irmão, eu e você somos luz, eu e você fomos levantados para trazer a mensagem de Cristo, para trazer a mensagem da salvação, aonde quer que a gente coloque os nossos pés. Agora, não se preocupe se tem alguém que não quer ouvir essa mensagem, se tem alguém tirando você, né, de perto, não se preocupe com isso. Em breve, essa pessoa vai ter as consequências. Sabe aquela história? Você tem uma rua, tem um monte de bar, tem um monte de como é que eu poderia dizer? Tem um monte de coisa que não é de Deus na rua, né, vou colocar dessa forma, aí tem uma igrejinha lá, tem um pastor, tem um pessoal orando, e o pessoal faz de tudo para tirar a igreja dali. Aí a igreja pega e sai,
Não é porque o inimigo venceu, foi porque Deus está entregando as pessoas daquele lugar aos desejos do seu coração. Meu irmão, e a pior coisa que Deus pode fazer comigo e com você é nos entregar aos desejos do nosso coração. Meu Deus. Irmão, já tem outra revelação de Deus aqui para a vida de alguém. Se tem alguém te expulsando de algum lugar, se você é um crente fiel, se tem alguém te expulsando, não resista, saia. Não é o diabo que está te tirando, não. É Deus que está te tirando desse lugar para entregar essa pessoa aos próprios desejos, para entregar esse lugar aos seus próprios pensamentos, para que a pessoa venha, sofra as consequências, tenha o arrependimento. Você pode ter certeza que depois essa pessoa vai te ligar, pedindo direção e orientação. Olha só, meu Deus. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Vai guardando isso aí. A primeira providência que é tomada contra uma população é o aumento de impostos e o confisco de bens. Isso provoca a pobreza. A necessidade de conseguir sustento leva as pessoas a aceitarem qualquer tipo de trabalho para sobreviver, tornando-as submissas. É uma das piores maneiras de explorar o próximo. Aqui, meu irmão, já vai um conselho para você que é empresário, para você que emprega alguém. Meu Deus. Se você emprega alguém e paga um salário aonde essa pessoa simplesmente consiga sobreviver, você está agindo como faraó. Porque essa pessoa necessita desse dinheiro para sobreviver o seu dia a dia, para sustentar a sua família, mas você não liberta essa pessoa do jugo, que é das dívidas, do jugo que meu Deus. Se você paga um salário onde essa pessoa não consegue evoluir na vida, onde essa pessoa não consegue crescer, você está agindo como faraó, você está oprimindo essa pessoa, você está explorando essa pessoa, porque você está mantendo ela amarrada a você. Meu Deus, isso é muito forte. Aí depois eu pergunto: "Por que que Deus não me abençoa?" Porque você não abençoa a vida dos outros. Se você é um empresário, por favor, mais uma vez eu digo, tenha responsabilidade com o que eu estou falando. Se você tem condições de pagar um salário melhor, se você tem uma, uma passadeira, se você tem alguém que cuida da sua casa, né, pague, se você tem condições, pague um salário melhor para ela. Comece a libertar essa pessoa aos poucos. Agora veja bem, eu também não estou falando que é para você pegar, se endividar para dar uma condição para alguém, não é nada disso. Mais uma vez, tenha responsabilidade. Tudo dentro das suas condições, tudo dentro daquilo que Deus te proporcionou. Se Deus te está te abençoando, abençoe a vida de outras pessoas. Se Deus está te dando condições de você ser um libertador, liberte pessoas desse jugo. E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Meu Deus. O sofrimento de um povo provoca a sua união e aumenta a solidariedade. Os hebreus sabiam que a única maneira de se fortalecer era ser unido em torno de Deus e dos ideais de seus ancestrais, aumentando seu número. A união é a melhor maneira de se enfrentar um inimigo. Meu Deus, aqui já também já vem outra pedrada para nós. Nos momentos em que alguém está sendo oprimido, no momento em que alguém, né, está passando por dor e sofrimento, o que é que nós fazemos? Nós nos unimos para ajudar essa pessoa ou deixamos ela sozinha? Ah, não, é Deus que está trabalhando, deixa ela com Deus.
Ai, eu não quero, eu não quero pegar a prova para mim. Ei, se você ajudar o seu irmão a pegar a prova para ele, é porque você está querendo ser Deus na vida do seu irmão. Porque se você for realmente alguém comprometido com o reino, você vai ajudar o seu irmão, você vai estender a mão, você vai se unir, você vai dar a ele condições. Agora, é claro, veja bem, existem pessoas e existem pessoas. Tem aquele irmão que está passando por uma necessidade, é um evento pontual, é aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa, né, que acorda cedo, que vai, que luta com a vida e está passando por um momento de dificuldade. Agora tem a outra pessoa que só quer ficar, só sabe rezar o Pai Nosso, né, até a parte do venha a nós. É uma sanguessuga, me dá, me dá, me dá, achando que os outros têm a obrigação de dar alguma coisa para ela. São situações diferentes, pese com muito cuidado cada situação. Não é sair ajudando indiscriminadamente. Tudo nós temos que ter, até para ajudar os outros, nós temos que ser cheios do Espírito. Então pese as situações. A pessoa está passando por um momento de dificuldade e você tem condições de ajudar, pare, analise, investigue um pouco mais. Aí você ajuda a pessoa a primeira, a segunda, a terceira vez, aí você vê que a pessoa não quer conseguir, não quer progredir na vida, vamos dizer assim. Aí você para de ajudar simplesmente. Você não vai estar pecando. Põe isso no seu coração. A atitude de não se deixarem abater, mesmo sendo perseguidos, eles se multiplicaram e se fortalecendo, fazendo com que o inimigo se aborrecesse com eles. Os invejosos não suportam o sucesso daquele a quem invejam. Aí, mais uma vez, a fé e a perseverança, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Né? Nos momentos de dificuldade que você está sendo perseguido, se você mantiver a sua fé, você vai frutificar, você vai multiplicar. E muitas vezes nós lemos a Bíblia da maneira errada. Não é ter a fé igual a um grão de mostarda, não é uma fé pequena. Não, não é isso. É que o grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele com o tempo, ele cresce, ele se torna uma árvore. Está compreendendo o raciocínio? É você crescer, é você criar raízes fortes, e independente da dificuldade que você enfrenta, você continua crescendo. Se você tiver a oportunidade de um dia ir em Israel, né, você vai ver que ao lado de toda árvore de mostarda tem um monte de pedra. O que que isso nos ensina? Né? A semente ela caiu no chão, tem um terreno pedregoso em cima, mas a árvore ela vai crescendo, ela vai se esforçando até que ela empurra aquela pedra para o lado e brota. Meu Deus, já tem outra revelação para alguém aí. Está sendo oprimido, está passando por dificuldades, tem pedras em cima de você, tem a sua fé como um grão de mostarda, continue perseverando, continue crendo, e a força das suas raízes. Meu Deus, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, mesmo que ela esteja no pó, mas se as suas raízes estiverem nas águas, ao cheiro das águas ela brotará e dará renovo. Meu Deus, vai pegando aí, meu Deus. Ao tomarem os hebreus como escravos, impondo-lhe trabalhos físicos extenuantes, os egípcios quiseram transferir para a esfera material toda a atenção de um povo cujas características mais marcantes eram espirituais. Ao minar-se a espiritualidade de um povo, ele se torna mais vulnerável. É por isso que o inimigo, né, ele quer acabar com a minha, com a sua espiritualidade. É por isso que ele quer acabar com a nossa oração, com a nossa adoração, com o estudo da nossa palavra, porque ele quer nos tornar fracos. Mas nada adiantou essa estratégia, que vendo que Moisés surgiria como líder dos hebreus e seria o agente através do qual Deus castigaria Faraó e os egípcios, nada consegue interferir no plano de Deus.
As parteiras sabiam que Deus não queria que fossem mortos os filhos de Israel e resolveram enfrentar Faraó, assumindo todos os riscos. Quem sabe que está fazendo algo do agrado de Deus não deve temer as pressões contrárias. Meu Deus, se você sabe, se você, aleluia, está cumprindo a palavra de Deus, você não pode temer as pressões, é porque você está no caminho certo. Meu Deus, vai pegando esses mistérios para sua vida, vai pegando. Aleluia. Agora que a gente já está nesse nível, né? Nesse nível literal, vamos subir um pouquinho. O temor a Deus é a sabedoria. Aquele que reverencia um mandamento é o que será recompensado. Êxodo capítulo 1, versículo 17. E temeram a Deus as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viverem. Pouco se fala sobre as parteiras Shifra e Puá, que tiveram a coragem de desobedecer aquele que subjugava toda a terra, ou seja, o faraó. Elas deixaram as crianças viverem e por isso foram recompensadas por Deus, ou seja, temeram mais a Deus do que o faraó. Nós devemos obedecer às autoridades constituídas, já que todas elas foram estabelecidas por Deus. Então eu entendo que se tem alguém governando e eu não gosto desse governo, o Criador está querendo me ensinar algo. Seja na presidência da República, no governo do estado, na prefeitura, seja o síndico do seu condomínio, enfim, seja até dentro da igreja. Temer ao homem pode nos levar a ser vítimas das circunstâncias, mas temer a Deus nos leva a ter domínio sobre essas coisas, já que esse temor produz em nós a confiança e a paz necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Provérbios 13:13. O que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita o mandamento será recompensado. A base do prêmio vem pelo serviço que nós prestamos a Deus, ou seja, se estamos dispostos a obedecer a Torá e os seus preceitos, porque eles servem para nos santificar e nessa e através dessa santificação, o nome de Deus é glorificado. Os mandamentos são para nos santificar, para tratar o nosso caráter. Então, se nós obedecemos a Deus, nós somos santificados através da palavra e nós receberemos o nosso galardão através desse serviço que nós prestamos a Deus. Talvez as parteiras tivessem em seu coração o desejo de obedecer ao faraó e matar as crianças, visando um lucro pessoal mais adiante, mas elas contiveram esse desejo e deixaram as crianças viverem. Se um indivíduo deseja muito cometer um pecado e consegue dominar esse mau instinto com muito esforço, isso é considerado temor a Deus. O temor a Deus é um preceito geral envolvido em todos os atos do indivíduo, por meio do qual é possível vencer o mau instinto. Cumprir com o mandamento significa anular o mau instinto e cumprir a vontade do Criador. Temer a Deus não é pecar e pedir perdão. Temer a Deus é evitar o pecado a qualquer custo cumprindo os mandamentos. Veja bem, eu não estou dizendo que se a gente pecar eventualmente, a gente não deve pedir o perdão. Não é isso. Tá? Mas temer a Deus verdadeiramente é evitar o pecado a qualquer custo. Mas ao invés de anular o mau instinto, né? Ao invés de lutar, eu prefiro dizer que Jesus acabou com a lei e que através dela eu posso continuar pecando e sendo perdoado, ao invés de mudar o meu caráter. Eu não estou aqui anulando o perdão, gente. O perdão ele é bíblico, tá? Mas eu não posso viver nesse lugar. Uma coisa é alguém que acabou de se converter, é alguém que nunca ouviu o evangelho, né, é alguém que vive aí ainda nesse processo de libertação e tal. Isso é uma situação, eu estou falando aqui é para crente já, que já tem 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos de igreja e continua agindo da mesma forma, tá? Vamos ser responsáveis. João capítulo 8, versículos 10 e 11 diz: Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor.
Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Os mandamentos refinam a nossa vida, pois imprimem em nós uma ordem divina e elevada, que é superior à materialidade dessa vida. Os mandamentos influenciam a nossa alma e aumentam a nossa reverência ao Eterno, e a consequência disso é nos aproximarmos dele. A obediência aos mandamentos purifica a nossa alma e nos dá sabedoria. Eclesiastes, o livro de Kohelet, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus, guarda os mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Não existe conhecimento que é adquirido sem esforço e trabalho árduo. Aqui eu quero abrir um parêntese. Você não vê nenhum sábio que recebeu conhecimento de graça. Quer ter conhecimento? Quer evoluir? Se esforce, estude, gaste tempo sentado na frente da Bíblia, na frente do computador, pesquisando, estudando. É claro que existe a revelação divina e tal, mas a revelação, o entendimento só vai vir se você tiver algo guardado, algo armazenado dentro de você. Quanto mais você tiver guardado, quanto mais você tiver conhecimento, mais revelações divinas você vai ter. O único que faz as coisas aparecerem do nada é Hashem, é Deus, tá? Eu e você não conseguimos produzir algo a partir do nada. Então, se você não tiver nada no seu coração, não vai nascer nada, tá? Simples assim. Agora, a partir do momento em que você guardar a palavra no seu coração, olha o que o salmista diz: Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você tiver a palavra guardada no seu coração, vai ser mais difícil cair em pecado. Meu Deus. Sem esforço não há resultados, e sem o trabalho pessoal não descerá a fartura do céu. Apesar de tudo já estar pronto para isso, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos ou queremos, ele já existe nos céus. A questão é como eu e você vamos acessar esses recursos. Quando alguém faz o que deve ser feito, o restante é contemplado nos céus. Afinal, o nosso socorro está no eterno. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu e você nos esforçamos, trabalhamos, a fartura dos céus uma hora virá. Lembre-se, ele dá pão para o que come, semente para o que semeia. Mas muitas vezes eu e você vamos comer e vamos semear. Só que muitas vezes a semente que nós estamos semeando não é uma semente de feijão que vai nascer em 3, 4, 5, 7 dias, não. Muitas vezes eu e você estamos plantando uma tamareira que vai demorar 100 anos para nascer. A gente precisa ter essa consciência que sementes que nós estamos plantando hoje, talvez eu e você não vamos colher o resultado, vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. Meu Deus, não podemos ser imediatistas. Segundo os rabinos, quem trabalha o dia inteiro, mas utiliza cada momento livre para estudar a Torá, é como se eu fizesse o tempo todo, pois demonstra que certamente o faria assiduamente se não tivesse que trabalhar pelo seu sustento. Meu irmão, quando eu e você começamos a pegar o nosso tempo livre, a gente trabalha e tal, e senta para estudar a Torá ali, os céus estão vendo quando a gente está estudando a Bíblia. E aí, através desse estudo, através desse esforço, os céus podem decretar um recurso com mais facilidade, o seu sustento vai vir com mais facilidade. Meu Deus, vai pegando aí. Eu já vou tomando posse dessa revelação para mim, hein? Que através do meu esforço, que através do meu estudo da Bíblia, nos momentos, em que eu tiver um tempo livre, eu não vou precisar trabalhar tanto para ter recursos, porque os céus vão prover o recurso. Meu Deus. Temer a Deus é muito mais do que palavras, são atitudes diárias.
decisões que tomamos a cada instante, baseada na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus. Isso vai mostrar o nosso temor a Deus. As parteiras temeram a Deus e não a Faraó. E nós, a quem estamos temendo? Aleluia. Meu irmão, vou ficar por aqui. Tem muito mais coisa a ser dita a respeito dessas passagens, mas eu acho que Deus já falou muito conosco nessa manhã. E glória a Deus por isso. Reveja esse vídeo, assista quantas vezes forem necessária. Qualquer dúvida, tá aqui o telefone, aqui tá o telefone, né? Se você tiver qualquer dúvida, você pode me ligar, que assim que eu puder eu te respondo, tá bom? Que a palavra de Deus continue frutificando ao seu coração, que a palavra de Deus continue crescendo, criando raízes, que você possa ser abençoado por Deus no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te agrecie, que o Senhor tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Amém, meu querido? Até a próxima aula, até a próxima paraxá, que a paraxá vaerá quando Deus se revela ao povo, tá bom? Que Deus abençoe e que a graça do Eterno esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.